O mercado de ações parece um bicho de sete cabeças, não é? Cheio de números, jargão, enfim, parece complicado. Mas a verdade é que não tem de ser. O nosso objetivo aqui é precisamente esse: pegar nesse mundo que parece intimidante e transformá-lo numa jornada. Uma jornada bem mais clara para que qualquer pessoa possa perceber os fundamentos. Ora, e para essa jornada, claro, precisamos de um mapa. É o que vamos fazer a seguir. Vamos começar pelo mais básico de tudo. O que é, afinal, uma ação? Depois, vamos espreitar onde é que a magia acontece, o espaço de negociação. A seguir, aprendemos a ler o boletim de notas de uma empresa para ver se ela se está a portar bem. E claro, que tipo de investidor se pode ser, qual é o nosso estilo. E por fim, como é que navegamos os altos e baixos, os humores do mercado. Parece um bom plano, não? Muito bem, vamos a isso. A primeira peça do puzzle. Quando ouvimos dizer que alguém tem ações de uma empresa, o que é que isso quer dizer na realidade? O que é que essa pessoa tem nas mãos? É simples. Pensem numa ação como se fosse uma fatia minúscula de uma empresa. Ao comprar essa fatia, não estamos só a apostar que a empresa vai ter sucesso, estamos a tornar-nos, literalmente, um dos donos dela. É esta ideia tão simples que está na base de todo o mercado de ações. Ok, mas nem todas as fatias são iguais. E aqui temos uma distinção importante. As ações ordinárias dão-nos poder de voto, ou seja, temos uma palavra a dizer sobre o rumo da empresa. Já as ações preferenciais, bem, com estas abdicamos desse poder de voto. Em troca de quê? De uma maior segurança. Os detentores destas ações são dos primeiros a receber os dividendos. No fundo, é uma escolha. Preferimos ter mais controlo ou um rendimento mais garantido? Claro, a maioria das pessoas não põe o dinheiro todo numa única fatia, certo? A coleção de todos os investimentos, de todas as fatias, é o que chamamos de portfólio. E algumas destas empresas, quando têm lucros, partilham um bocadinho com os donos, os acionistas. A isso chamamos dividendos, é como um bónus. E para termos uma ideia de como o mercado no geral se está a portar, olhamos para um índice. Pensem no S&P 500 como um termómetro do mercado, para ver se ele está com febre ou se está saudável. Ok, já percebemos o que é uma ação. A pergunta lógica a seguir é: onde é que se compram e vendem estas coisas? Como é que isto tudo funciona no mundo real? Na verdade, o processo é mais simples do que parece. Imaginem 3 passos. Primeiro, há a Bolsa de Valores. É o grande mercado, o supermercado das ações. Depois, precisamos de alguém que nos deixe entrar nesse supermercado. Essa é a corretora. E por fim, cada produto, cada ação, tem uma etiqueta com um código único para não haver enganos. É o seu ticker symbol, como APL para a Apple. E quando o mercado está a funcionar, ouvimos estes termos a toda a hora. O preço, claro, é quanto custa cada ação, o volume diz-nos quanta gente está a comprar e a vender, se há muita conversa à volta daquela ação. E depois, a liquidez. Isto é super importante. A liquidez é a facilidade com que conseguimos vender uma ação sem ter de baixar o preço. É, no fundo, a nossa porta de saída. Queremos que seja fácil sair, se precisarmos. Pronto, já sabemos o que são ações, já sabemos onde se negociam, mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Como é que se sabe se uma empresa é um bom investimento? A resposta, muitas vezes, está nos números. É como ler o boletim de notas da empresa. A primeira coisa que olhamos é o tamanho. A forma mais rápida de medir o tamanho de uma empresa é a sua capitalização de mercado, ou market cap. É uma conta muito simples. Pegamos no preço de uma ação e multiplicamos pelo número total de ações que existem. O resultado dá-nos uma ideia do valor que o mercado, no seu conjunto, acha que aquela empresa vale. Mas o tamanho, por si só, não conta a história toda, pois não. O que realmente nos interessa é se a empresa dá lucro. E é aqui que entra o lucro por ação, ou EPS. Isto responde a uma pergunta muito direta. Por cada ação que existe, quanto dinheiro é que a empresa conseguiu gerar? É aqui que vemos se a máquina de fazer dinheiro da empresa está a funcionar bem. Vamos ver um exemplo prático para isto ficar bem claro. Imaginem uma empresa com 100 milhões de euros de lucro. E essa empresa tem 50 milhões de ações a circular no mercado. Fazendo a conta, 100 a dividir por 50 dá 2. Ou seja, o EPS é de 2 euros. Cada ação, cada fatia da empresa, foi responsável por gerar 2 euros de lucro. Simples, não é? Ok, então já sabemos que a nossa ação gera 2 euros de lucro. A próxima pergunta é: quanto é que estamos a pagar por esses 2 euros? É aqui que entra o rácio P/E, ou preço/lucro. Este rácio compara o preço da ação com o lucro que ela gera. Ajuda-nos a perceber se a ação está com um preço justo, se está cara ou se, pelo contrário, é uma pechincha. Muito bem, já conseguimos espreitar os boletins de notas das empresas. Mas saber ler os números pode levar a estratégias muito diferentes. E agora a questão passa a ser outra. Que tipo de abordagem ao investimento faz mais sentido para cada um? Qual é a nossa filosofia? Basicamente, há 2 grandes filosofias, 2 grandes tribos de investidores. De um lado, temos o investimento em crescimento. Aqui a aposta é em empresas que estão a expandir a uma velocidade estonteante, mesmo que não deem muito lucro agora.
Pensem numa empresa de tecnologia inovadora. Do outro lado, temos o investimento em valor. Aqui, o objetivo é encontrar diamantes em bruto, empresas sólidas, talvez um pouco esquecidas pelo mercado, que parecem estar a ser vendidas por menos do que realmente valem. Agora, nem toda a gente tem tempo ou vontade de andar a analisar empresa por empresa. E para essas pessoas, os fundos são uma excelente opção. Um fundo mútuo, por exemplo, é como um cabaz de investimentos, que é gerido por um profissional. Um ETF é muito parecido, é também um cabaz, mas tem uma grande vantagem. Negocia na bolsa como se fosse uma ação normal. Ou seja, pode ser comprado e vendido a qualquer momento durante o dia. E dentro dos fundos, há uma estratégia que se tornou imensamente popular: o fundo de índice. A filosofia aqui é muito simples. Em vez de tentar escolher os vencedores e vencer o mercado, por que não juntar-se a ele? Um fundo de índice limita-se a replicar um índice de mercado, como o S&P 500. A ideia é capturar o crescimento do mercado como um todo, geralmente com custos muito mais baixos. Para terminar, vamos fazer um zoom out. Vamos afastar a câmara e olhar para o quadro geral. Porque nenhuma ação, nenhuma empresa vive numa bolha. Todas são influenciadas pelas grandes marés da economia e do sentimento do mercado. E o mercado, tal como as pessoas, tem dois grandes estados de espírito. Quando tudo sobe e o otimismo reina, estamos num bull market, um mercado touro. Mas quando o pessimismo se instala e os preços começam a cair de forma sustentada, entramos num bear market, um mercado urso. Saber identificar em que maré estamos é absolutamente fundamental. E se os bull e bear markets são os estados de espírito, a volatilidade é a personalidade do mercado. Mede o quão temperamental ele é. O mercado com alta volatilidade é uma montanha russa, com grandes picos e vales acentuados. Isto significa mais risco, claro, mas para alguns também mais oportunidades. Então, como é que se lida com esta montanha russa? Bem, uma das regras de ouro é não pôr os ovos todos no mesmo cesto. É o que chamamos de alocação de ativos. Ao espalhar o investimento por diferentes tipos de cestos, como ações, que são mais arriscadas, e obrigações, que são mais seguras, conseguimos amortecer as quedas e ter uma viagem mais suave. E falando em riscos que afetam todos os cestos, temos a recessão. Quando a economia inteira decide abrandar, o comércio e a indústria encolhem. Naturalmente, isto afeta os lucros das empresas. E se os lucros caem, os preços das ações tendem a seguir o mesmo caminho. É um daqueles fatores externos que ninguém controla, mas que todos sentem. E pronto, com estes conceitos, a linguagem do mercado já não parece um código secreto, pois não? Agora é mais como um mapa. As ferramentas básicas para começar a navegar este mundo fascinante estão apresentadas. A grande questão que fica no ar é: por onde é que esta jornada vai começar?